Olá, meus queridos, vamos a mais um vídeo do seu canal. E hoje já começamos trazendo aqui uma pergunta muito intrigante para a sua reflexão. A Bíblia, ela é mesmo a palavra de Deus? Ora, nós sabemos que por muitos anos tem sido ensinado o dogma de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso temos ouvido na escola dominical, nos púlpitos das igrejas, isso é ensinado em faculdades teológicas e muitos livros escritos por cristãos no mundo inteiro também trazem esse ensinamento, esse dogma que todo mundo conhece por causa dessa longa tradição religiosa. Mas a grande questão é que nós precisamos perguntar para a própria Bíblia o que ela tem a dizer acerca de si mesma. O que a Bíblia tem a dizer acerca de sua finalidade e, sobretudo, da sua natureza. Porque o que a Bíblia diz acerca da palavra de Deus, isso nós já sabemos. No vídeo anterior, nós demonstramos como que a Escritura, alto e bom som, declara que a palavra de Deus é eterna, que a palavra de Deus ela é atemporal. Nós demonstramos como que a Bíblia declara que a palavra de Deus ela transcende todas as coisas, transcende o tempo, o espaço, as culturas, os usos e costumes, porque a palavra de Deus ela é de eternidade a eternidade, porque ela é o próprio Cristo de Deus, ela é o próprio Logos divino, é o próprio Verbo da vida. Quando então nós comparamos a palavra de Deus com a Escritura, com a Bíblia, buscando aqui compreender a natureza da palavra de Deus e a natureza da Bíblia, logo nós percebemos um grande contraste. Isso porque a Bíblia, ela nasce no tempo. Ou seja, a despeito de a Bíblia ter por detrás de si, nos bastidores da história, a ação do Espírito Santo, inspirando homens para escrever aquelas histórias, escrever todos aqueles textos e contextos, o fato é que a Bíblia nasce na história, ela nasce na cultura humana, ela tem as suas raízes impregnadas e radicadas no tempo. A Bíblia começou a ser escrita por volta do ano de 1500 a.C. e o seu cano se encerra, ali o Apocalipse, por volta do ano 100 da era cristã. Logo, como embora nós saibamos que ela tem esse aspecto da inspiração divina, mas ela nasce dentro do tempo, ela está totalmente permeada de cultura, de tradição, de costumes, dos povos, dos tempos. Nesse sentido, nós só podemos entender que a Bíblia, a despeito de toda a sua inspiração, ela existe a serviço da palavra de Deus. Isso tudo eu quero demonstrar, eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Venha comigo e eu mostrarei tudo isso à luz da mesma Bíblia Sagrada. Esse é o seu canal O Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Deixe aí o seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações e deixe também abaixo aí o seu comentário, porque para nós ele é muito importante. Muito bem, queridos. O tema de hoje, a Bíblia no seu devido lugar. Eu quero deixar claro a vocês, logo agora de início, que todo o nosso objetivo é colocar as coisas no seu devido lugar. Ou seja, dar à Escritura o lugar que lhe é devido e à palavra de Deus também o lugar eterno que só cabe a ela. Ora, nós olhando para a Bíblia, creio que vocês já devem ter lido uma boa parte da Escritura, nós observamos que a Escritura, ela narra a história de Deus com a humanidade. Ou seja, alguns nomes importantes e principais da humanidade são ali colocados, como Adão, Noé, Abraão, Moisés, os profetas, etc. Nós vemos como que era como se Deus, tendo pego o homem pela mão, fosse caminhando com o homem na história, a fim de conduzi-lo até um momento áureo, um ápice da história, onde o homem pudesse, então, receber o conhecimento acerca da verdade divina. Ou seja, nós temos no Antigo Testamento todo um processo, um método e um sistema pedagógico de ensinamento divino, mas que não consistia na verdade. Parece estranho dizer isso, mas basta você ler, por exemplo, João capítulo 1, versículo 17, quando ali está escrito que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
Ou seja, a verdade enquanto a substância da realidade daquilo que Deus é. Porque o que outrora nós tínhamos em todo o Antigo Testamento eram sombras, eram figuras e eram mesmo mandamentos rudimentares que eram adequados somente para aqueles homens daquele tempo que ainda não tinha alcançado o tempo da maturidade ou o tempo da maioridade humana. Olhe, por exemplo, o templo do Antigo Testamento. Era apenas uma figura do verdadeiro templo, que é o próprio homem, que ali se manifesta primeiramente na pessoa de Jesus de Nazaré, e então todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e vão formando com ele o corpo de Cristo, a habitação de Deus. O mesmo se pode falar do sábado, que era apenas um dia que simbolizava o verdadeiro descanso em Cristo. O mesmo se diz da circuncisão, que representava o ato espiritual de morrer com Cristo, morrer para o velho homem, morrer para o mundo, morrer para si mesmo. Também nós temos ali os sacerdotes, nós temos os sacrifícios, nós temos as festas de Israel. Tudo aquilo era um sistema de pedagogia. Além do mais, também havia muitos mandamentos rudimentares, que não eram ou não expressavam a própria verdade. Ora, foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Isso foi dito aos antigos, mas não expressa a verdade que é Deus, não expressa a verdade que é o próprio Cristo. Porque o próprio Jesus declarou, eu porém vos digo. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está dizendo, agora eu vos trago a verdade. O que outrora foi ensinado foi necessário em razão da falta de crescimento e de desenvolvimento humano. Ou seja, foram mandamentos ali, alguns para ensinar algumas questões espirituais, outros para conter a violência humana, para conter a barbárie humana. Mas chega no momento em que a verdade de Deus, então, agora é trazida plenamente na pessoa de Jesus. Por isso, o próprio Jesus podia declarar acerca de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, Cristo é a própria verdade encarnada. Por que verdade? Porque ele traz a realidade e expõe diante dos homens como que revela, como quem mostra, como quem declara, como quem define a pessoa do Pai. Por isso que em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, diz que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Bem, então com isso queremos dizer, quando Cristo veio ao mundo, quando a verdade se encarna, quando a palavra de Deus se faz homem, o próprio Jesus diz, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. A palavra cumprir aqui no grego é o verbo plerou, ou seja, eu vim trazer a plenitude, ou seja, eu vim trazer todo o enchimento, a substância de tudo aquilo que faltava. Ou seja, Jesus é essa plenitude, ele é a palavra, é a verdade, é a realidade, ele é o tudo de Deus manifestado aos homens. Por isso, ele se torna para nós o paradigma da verdade. Ele, então, se torna para nós a expressão da verdade, a expressão do próprio Pai, como Paulo vai dizer que Cristo é a expressão exata. Porque tudo que outrora foi escrito não era a exatidão, era apenas a sombra daquilo que haveria de vir. Sabemos que a sombra, ela deforma, ela não transmite as características reais do objeto, da coisa, da realidade. Ele é apenas como se fosse a ausência de luz que testemunha acerca da luz verdadeira e do Cristo de Deus que está entre o Pai, que é a luz, entre a sombra e Cristo, então, é esse corpo que fazia se refletir nas páginas do Antigo Testamento, mas que não era ali, no caso, a substância. Nesse sentido, os próprios apóstolos que vêm depois de Cristo, eles só podem falar tendo Cristo como sendo essa matriz canônica da verdade. Tudo que os apóstolos realizaram e tudo que eles falaram também precisam de ser ajustados em Cristo, nessa medida, porque a verdade é o próprio Jesus. Sejam os livros do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Ambos são testemunhas, dão o testemunho de Cristo, que é a verdade, a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, acione o sininho das notificações e nos acompanhe semanalmente, cada semana com um novo tema
para o nosso aperfeiçoamento.